Olá, aqui é Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rudá. Hoje eu queria falar sobre dar continuidade à série Feminino Ferido, a Mulher Distraída de Si, parte 6. O item 11 diz: a mulher fálica vive seu exílio, sem útero, sem seios, sem vagina, busca um gozo de poder. O trabalho excessivo é seu confinamento e a independência financeira a sua defesa. E o item 12, a mulher sem seus instintos é presa fácil de um masculino predador. Então, repetindo, a mulher fálica vive seu exílio, sem útero, sem seios, sem vagina, busca um gozo de poder. O trabalho excessivo é seu confinamento e a independência financeira sua defesa. A mulher sem seus instintos é presa fácil de um masculino predador. Aqui fica claro os mecanismos de defesa, os mecanismos de afirmação, os mecanismos compensatórios desse feminino ferido. Lembrando mais uma vez que uma ferida matricial desse feminino é o fato do feminino não se sentir percebido, enxergado, ouvido, sentido, mas principalmente por esse feminino não saber se colocar visível, tangível, com todos os seus conteúdos profundos, as suas inteligências de Gaia, as suas inteligências telúricas, as suas inteligências viscerais, as suas inteligências uterinas, né? Então, por um cansaço crônico, por um cansaço civilizatório, esse feminino ferido, ele procura se afirmar de uma outra maneira na guerra dos sexos, na competição com o masculino. Então ela se torna uma mulher fálica. Esse texto se refere simbolicamente à ausência de útero, de seios, ovários, vagina, como se essa mulher fálica quisesse a sua independência financeira, mas a todo custo. Eu acho que a independência financeira é tudo de bom, principalmente nos mecanismos de chantagem desse masculino ferido, que reter essa mulher pelo dinheiro é um desvio desse masculino. O feminino, sabendo disso, procura essa independência. Só que é uma procura, às vezes, obsessiva, às vezes patológica, tornando-se esse feminino muito masculinizado, né? Isso por um mecanismo compensatório, para se tornar visível. Na verdade, essa visibilidade, essa presença desse feminino, essa chegada, e por conta disso, a valorização. Esse feminino que deseja ser incluído, ser visto, em primeiro lugar, por ele mesmo, em segundo lugar, pelo outro, pelo masculino. A função final é a integração de ambos, a integração do masculino e a integração do feminino. Mas isso não interessa a um status quo que vive, que sobrevive, que lucra com a carência, fundamentalmente com a cisão. Nós somos fractais da fonte, logo, nós fazemos parte do corpo da fonte primordial, logo, nós somos também a fonte primordial e a nossa natureza é de unidade, a nossa natureza de comunhão. Mas todo um processo educacional, todo um processo religioso, todo um processo civilizatório nos remete na crença da cisão, a crença da divisão, né? E aí também lucra com um desejo utópico de união, um desejo utópico de comunhão que, na verdade, não interessa ao sistema. Então, esse feminino ferido, cindido, ele tenta se afirmar pelos mesmos mecanismos do masculino ferido, que é uma experiência fálica, autoritária, né? E muitas vezes de tentar oprimir ou dominar esse masculino vulnerabilizado. Então,
lembro que a cura para esses desvios é o autoconhecimento. Na medida em que esse feminino machucado, traído por si próprio, esvaziado de seus conteúdos, né? Crédulo de que não há conteúdo, assim, somente uma forma bonita e gostosa para atrair o masculino, esse feminino machucado, depreciado, quando ele é olhado, percebido, nutrido, ele vai se transformando, ele se transforma. Essas condições dessa sangria desse masculino, desse feminino, são plenamente curáveis, plenamente alquimizáveis, plenamente transformáveis através da consciência. Só a consciência pode libertar essa situação de depreciação, de autodepreciação, de autoprecarização. Não é nem apenas ter consciência, mas é ser consciente. Quando a gente começa a iluminar a nossa sombra, a gente vai entendendo que tudo que mora dentro da gente clama por uma experiência de unidade. Essa experiência de unidade, de retorno à fonte, de comunhão com a fonte, é uma experiência de amor. E quando você é amor, você já está amado, você automaticamente se sente amado. Alguém que ama de fato já é amado imediatamente. A reciprocidade acontece na hora. O fato de você conseguir amar é porque você conseguiu se enxergar e enxergar o outro. Independente da intenção do outro, você já se sente amado, já se sente incluso. Essa é a grande revolução. A não dependência do outro para essa integração, para essa plenitude. Isso é a grande revolução. Assim como o ato de se doar é o ato de receber. O ato de entregar, de se disponibilizar, é o ato de receber. Quando isso começa a ficar claro do ponto de vista orgânico, não do ponto de vista intelectual, muita coisa começa a se abrir. Então, quer dizer que esse feminino ferido não vai depender de um masculino saudável para ajudar a curar esse feminino? Essencialmente não. Evidentemente que se esse feminino ferido, com essa invisibilidade, encontra um masculino que possa contemplar, as coisas começam a mudar. Mas mesmo assim não é fácil, porque semelhante atrai semelhante. Ou seja, alguém muito precarizado vai atrair alguém muito precarizado. Alguém muito autoesquecido vai atrair alguém autoesquecido. E aí, no mecanismo projetivo, a gente sempre acha que a culpa é do outro. Que o outro quer assim, que o outro quer assado, quando na verdade o outro espelha aquilo que a gente está conseguindo ser. Então a gente projeta no outro todo um vazio, um buraco que a gente tenta preencher. E o outro não dá conta, porque ele também tem rombos enormes. Então esse processo de autoconhecimento, a palavra auto implica em olhar para si mesmo. Né? Então essa atitude presencial de olhar para si mesmo, começar a contemplar a sua luz e sua sombra, e principalmente a sua sombra, porque num projeto narcísico de um feminino carencial, de um feminino depreciado, um projeto narcísico é tentar esconder ao máximo a sua sombra, tentar mostrar a sua luz. Né? Isso funciona até a terceira página. Daqui a pouco tudo vem à tona. A relação de intimidade revela. Por isso as pessoas não querem se comprometer, porque a relação de intimidade revela. Enquanto a gente está naquela paixonite à distância, que é uma delícia, que é maravilhosa, está tudo bem. A gente idealiza, a gente vive da idealização e a coisa vai funcionando. Quando a gente dá um passo adiante de mergulhar na relação de intimidade, num certo comprometimento, é aí que o bicho pega, é aí que a coisa começa a ficar complicada. Porque a gente vai se tornando visível. Mas esse visível poderia ser maravilhoso, né? E poderia ser maravilhoso, e é por isso que a gente se relaciona. Que é para a gente se tornar visível para nós mesmos e, no segundo momento, para o outro. Porém,
aquilo que começa a aparecer, que a gente chama de o nosso pior, ao invés de ser iluminado pela consciência, é rejeitado pelo ego. E aí a ferida aumenta, porque eu tenho partes minhas que eu não quero mostrar. Então é sempre uma ilha de edição. Eu estou me editando, eu estou me editando, eu estou me editando. É como se eu estivesse editando um filme, tentando jogar as melhores cenas, botar as melhores cenas para que o outro me aceite, para que o outro me receba. Mas isso é uma furada, que isso tem um fôlego curto, que a questão não é a gente se curar dos nossos defeitos e só termos virtudes. Isso não existe. A questão é a gente estar à vontade com o nosso território de luz e sombra. É a gente iluminar essa sombra e ir integrando, integrando. É devolver à psique aquilo que estava recalcado. Devolver a psique, mas de uma maneira decantada. Você vai decantando a consciência, vai purificando, vai decantando aquelas emoções, aquelas experiências que não foram digeridas. Então, a consciência metabolizou aquelas experiências, eu integrei a psique. E a minha sombra está cada vez mais iluminada pela consciência. Logo, a minha capacidade de amar aumentou. Logo, a minha capacidade de me autoaceitar aumentou. Logo, a minha capacidade de aceitar o outro aumentou. Logo, a minha dependência do outro diminuiu profundamente. E não foi a minha conta bancária que me fez independente do outro. Foi o fato de eu me enxergar melhor, me aceitar mais. Esse mecanismo compensatório do feminino ferido, né, que acaba mutilando o ovário, o seio, a vagina, o útero, né, e cultuando um falo afirmativo para conseguir um espaço, um lugar de visibilidade. Mas, na verdade, não é isso que o masculino deseja. Ele não deseja um outro masculino. Ele deseja toda essa potência do feminino que ele clama, que ele deseja no fundo, que ele teme, mas que ele deseja profundamente. Esse sensível, esse sentimento, esse universo do mergulho, porque do ponto de vista energético, o masculino é o aspecto mais etéreo, mais etéreo, mais celeste, mais yang. E o feminino é o mais terrestre, é o mais Gaia, né? Como se o masculino fosse uma espécie de coágulo, né? Profundo, bonito, potente, e o masculino, o aspecto de tornar esse coágulo rarefeito. É o casamento de ambos, esse matrimônio sagrado, que faz com que a autorrealização se dê, que é a integração desse masculino e desse feminino dentro da pessoa através da consciência, através de toda uma jornada de autoconhecimento. Bem, eu fico por aqui. Em breve eu volto. Meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rudá. Trabalho com astrologia, medicina chinesa, psicoterapia e arte. Ok? Um grande abraço e até.